Convidamos a professora doutora Lígia Márcia Martins e o professor Newton Duarte para compor a mesa de palestrantes. A professora Lígia Márcia Martins possui graduação em licenciatura em Psicologia e em formação de psicólogo pela Fundação Educacional de Bauru, atual Unesp, mestrado em Programa de Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Programa Educacional Brasileiro pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É livre docente em Psicologia da Educação pela Faculdade de Ciências, Unesp, campus de Bauru, aposentada como professora adjunta da Unesp, tendo atuado no curso de graduação em Psicologia e atualmente integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, da Faculdade de Ciências e Letras, campus de Araraquara, atuando nos seguintes temas: Psicologia da Educação, Desenvolvimento Humano e Formação de Professores. É vice-líder do grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação. Ainda sobre a professora Lígia, é adjunta à equipe de assessoria de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Cambé. Como todos sabem, a professora Lígia foi a mentora que, durante essa trajetória, nos ensinou, nos instrumentalizou, nos deu discernimento, capacitando-nos à transformação enquanto indivíduos e, por conseguinte, nos habilitou na materialização escrita do documento curricular. Hoje entregue em nome da assessoria de ensino, nosso muito obrigado por acreditar na equipe e no trabalho educacional desenvolvido em Cambé. Obrigado, Lígia. Estendo também nossos cumprimentos ao nosso convidado especial, apresentando o professor Dr. Newton Duarte. O professor Newton Duarte graduou-se em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, onde também concluiu seu mestrado em Educação. Defendeu sua tese de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp, é docente da Unesp e leciona no campus de Araraquara. Nesta universidade, obteve o título de livre docente e foi nomeado para o cargo de professor titular. Concluiu pós-doutorado na Universidade de Toronto, Canadá, foi pesquisador visitante na Universidade de Sussex, na Inglaterra, e recentemente na Universidade de Simon Fraser, em Vancouver. Coordena o grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação e é pesquisador associado ao Instituto for the Humanities na University Simon Fraser, em Vancouver, Canadá. Professor Newton, muito obrigado também pela sua presença. E, professores, doutores, a palavra é com vocês. Luciano? Estamos te ouvindo, Lígia. Apresentação do professor Newton e depois, na sequência, a minha. Ok? Combinado. A palavra é com você, professor. Boa tarde a todas e a todos que estão participando dessa cerimônia de lançamento do currículo de educação infantil do município de Cambé. Minhas saudações calorosas a todas as professoras e professores da rede municipal de Cambé e dos municípios próximos que estão participando, próximos ou distantes que estejam participando desta atividade. Minhas saudações à equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Cambé, minha saudação às autoridades presentes a esta atividade e, é claro, minha saudação também à professora Lígia, que divide comigo esta mesa e que assessorou todo esse trabalho de elaboração do currículo de educação infantil. É para mim uma satisfação muito grande voltar a participar de uma atividade com os educadores, com as educadoras do município de Cambé, já que, como foi dito, participei do processo de elaboração do currículo
para as séries iniciais do ensino fundamental. E agora, então, retorno a esta atividade, participo dessa atividade, retornando, de alguma forma, a participar e colaborar com os estudos, com os trabalhos realizados pelas educadoras e educadores do município de Cambé. Infelizmente, dada a condição de pandemia pela qual atravessa o mundo e atravessa o nosso país, não foi possível estar em Cambé com vocês neste momento. Isso seria o ideal, estar com vocês, poder conversar pessoalmente com as educadoras e educadores de Cambé neste momento importante de lançamento do currículo. Mas, de qualquer modo, estou bastante satisfeito e me sinto honrado de ter sido convidado para participar desta atividade de lançamento. Sem dúvida, é algo muito importante, é uma conquista muito grande, toda a trajetória de elaboração de um currículo pelas educadoras e educadores da rede municipal, né? Sem dúvida, o documento que agora está sendo lançado, ele torna-se um marco importante, ele torna-se um apoio, uma ferramenta muito importante no trabalho cotidiano das professoras nas salas de aula de educação infantil. Mas também o processo de elaboração do currículo, sem dúvida, é uma conquista do município, porque o processo de elaboração do currículo, como foi dito, envolve muito estudo, envolve debates, envolve atividades de formação continuada com os professores, envolve uma reflexão aprofundada sobre o que se espera da educação escolar no município. E, é claro, quando se pensa a educação escolar no município, se pensa no contexto da educação brasileira, da educação escolar no Brasil. Então, esse processo de elaboração do currículo é também uma reflexão sobre a educação brasileira, uma reflexão sobre o que vem sendo e o que pode vir a ser a educação pública brasileira, né, no futuro próximo, futuro imediato e a médio e longo prazo. É claro que nas circunstâncias que estamos vivendo em nosso país, não é sem preocupação que me refiro ao futuro próximo e de médio e longo prazo da educação pública. Vocês sabem que a educação pública vem sendo fortemente atacada por setores da sociedade, por grupos da sociedade que têm interesse na privatização da educação, têm interesse em fazer da educação mais um campo de negócios, mais um mercado que possa trazer lucros para empresas que investem no campo educacional. Então, infelizmente, mais uma vez, estamos vivendo uma onda de ataques à educação pública e precisamos estar alertas a esses ataques, precisamos denunciá-los, precisamos analisar criticamente todas as estratégias empregadas para retirar da educação pública, por exemplo, recursos como recursos do Fundeb, né, estratégias para desviar recursos do Fundeb para instituições que não são instituições públicas, estatais, realmente dedicadas à construção de um sistema nacional de educação pública no Brasil. Então, esse momento, inclusive, da pandemia que nós estamos vivendo, né, temos visto uma propaganda muito intensa em defesa do ensino remoto. Falam até
que seria um avanço, o ensino híbrido, ou seja, um misto de ensino de EAD, ensino à distância, com ensino presencial. E minha posição em relação a isso é de que o ensino remoto, ele de forma alguma pode ser considerado um avanço. Ele é, quando muito, um recurso emergencial que, portanto, deve ser usado apenas e tão somente enquanto isso for necessário para assegurar a vida, né, a saúde de professoras, professores, alunas, alunos, funcionários, enfim, para assegurar a saúde, a vida daqueles que estão envolvidos com a educação e também dos familiares dessas pessoas, porque, afinal, a contaminação se estende para as famílias. Então, há uma preocupação, sim, com a questão de se evitar formas de contaminação, de continuidade dessa pandemia, de expansão dessa pandemia, mas isso não pode ser usado como legitimação do ensino remoto, ou mesmo o chamado ensino híbrido, que, na verdade, isso é do interesse de todo um complexo conjunto de forças empresariais que investem em tecnologia, investem nos programas, nos softwares que estão associados a toda essa tecnologia, as plataformas, os equipamentos, e investem também, é claro, nas empresas privadas que fornecem educação à distância. Então, há uma preocupação muito grande neste momento pelo qual passa o nosso país com a educação pública, com a defesa do trabalho das professoras e professores nas escolas públicas, o trabalho presencial, o trabalho de quem realmente se dedica a ensinar e educar as crianças, adolescentes e jovens. Então, nesse momento, nesse contexto, assume um sentido ainda mais marcante um trabalho como esse, de elaboração de um currículo para a educação infantil no município de Cambé, e não elaboração de qualquer currículo, elaboração de um currículo numa perspectiva educacional que é a da pedagogia histórico-crítica. Uma pedagogia que, por vezes, é até falada, assim, comentada, as pessoas dizem que aderem à pedagogia histórico-crítica, porém, nem sempre há clareza quanto ao que seja essa pedagogia, quais seus fundamentos, quais suas proposições fundamentais, quais que diretrizes a pedagogia histórico-crítica defende para a educação. Então, é muito importante ressaltar que esse trabalho desenvolvido com a coordenação, com a assessoria da professora Lígia, da professora Sônia Shima, e juntamente com a equipe pedagógica e os professores da rede municipal de Cambé, é um trabalho engajado com uma perspectiva pedagógica que considera ser tarefa da educação escolar em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino superior, ser tarefa da educação escolar a socialização do conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Então, socialização, o que significa isso? Significa que o conhecimento deixe de ser propriedade de poucas pessoas, deixe de ser algo que é apropriado, assimilado por poucas pessoas, e passe a fazer parte da vida de todas as pessoas, indistintamente. Todos os indivíduos tenham as condições necessárias
para se apropriarem dos conhecimentos nas suas formas mais ricas, naqueles conhecimentos que se caracterizam como grandes conquistas da humanidade ao longo da história social. E esse processo de socialização das formas mais ricas, mais desenvolvidas de conhecimento, ele começa na mais tenra infância. Ele começa exatamente, sim, com a educação infantil, porque a educação infantil, ela forma as bases para o que ela dá os passos iniciais e fundamentais de um processo de formação de um ser humano, de um indivíduo, por meio da educação escolar. A educação escolar que passa pela educação infantil, pelas séries iniciais do ensino fundamental, as séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e também, sim, almejamos o ensino superior. Almejamos a educação pública universalizada para todos. A educação pública de qualidade, gratuita, laica, como deve ser uma educação estatal, ela deve ser laica e gratuita para todos, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, essa é a nossa perspectiva de educação. Quando a pedagogia histórico-crítica defende a socialização do conhecimento nas suas formas mais ricas, ela está defendendo uma visão de sociedade e de educação. Porque trata-se de uma visão de educação que não é uma educação de qualidade para alguns poucos privilegiados. Nem também é uma visão de educação na qual se busque selecionar alguns alunos que supostamente seriam mais talentosos, supostamente teriam aquilo que algumas pessoas acreditam serem dons com os quais as pessoas nascem, que é um mito muito ingênuo e equivocado, porque, na verdade, nós não nascemos com dons, na verdade, nós desenvolvemos nossas potencialidades humanas. E o desenvolvimento dessas potencialidades humanas, ele requer a socialização do conhecimento, ele requer a educação, ele requer a apropriação da cultura por todos os indivíduos. A apropriação da cultura naquilo que ela tem de mais rico, das melhores conquistas no campo dos conhecimentos científicos, tanto as ciências da natureza, como as ciências da sociedade, a história, a geografia, o conhecimento matemático, o conhecimento no que diz respeito à língua materna, as artes, os conhecimentos que têm origem na filosofia, na reflexão filosófica sobre a vida, sobre o que é o ser humano, sobre o que é a sociedade, sobre o que é o conhecimento. Então, são grandes conquistas da humanidade que vão se acumulando ao longo da história e que cabe a nós, educadores, cabe aos adultos, à sociedade de um modo geral, mas em especial cabe a nós, educadores, um posicionamento em relação a todo esse acervo cultural que vem se acumulando ao longo da história, no sentido de selecionarmos aquilo que seja mais enriquecedor, mais humanizador para as novas gerações e transformarmos esse conhecimento em currículo. Transformar o conhecimento em currículo é, primeiro, realizar todo esse processo de produção de um documento, como esse que está sendo colocado hoje na mão das professoras e professores do município de Cambé, mas é também e principalmente concretizar esse currículo no dia a dia das salas de aula. E isso é algo fundamental para todos os níveis da educação. Infelizmente, falando-se em currículos, né, currículos escolares, o que nós temos verificado nas últimas décadas no Brasil, e isso não é só no Brasil, na verdade o que tem ocorrido aqui reflete
processos que têm ocorrido no mundo todo, em vários países, pelo menos, são reformas curriculares, são diretrizes curriculares, são documentos de orientação curricular que, a cada novo documento, a cada nova reforma curricular, ao invés de se apresentar, né, um currículo mais rico, que trabalhe com conhecimentos que tenham um potencial humanizador maior, o que nós temos verificado é que a cada reforma curricular, infelizmente, vem acontecendo um processo de empobrecimento dos currículos. Vem acontecendo um processo que eu chamo de rarefação do conhecimento ensinado pela educação escolar. Não é o que o município de Cambé procurou fazer quando elaborou o currículo das séries iniciais do ensino fundamental, e não é o que o município de Cambé procurou fazer agora na elaboração do seu currículo para a educação infantil. Vai na direção oposta a essa rarefação do conhecimento na escola, a esse empobrecimento dos currículos escolares. Então, o que eu estou dizendo é que pensar no currículo para a educação infantil do município de Cambé, neste momento, né, de lançamento oficial de um currículo, é analisar um processo que está em curso no Brasil e, como eu disse, em vários países do mundo, de desvalorização do conhecimento. E essa desvalorização do conhecimento na educação escolar, ela se concretiza de várias maneiras. Uma das maneiras é pela adoção de referências pedagógicas que caminham na direção oposta ao que poderíamos chamar a valorização do conhecimento na escola, que é o caso da pedagogia das competências. A pedagogia das competências é um tipo de orientação pedagógica que, como o próprio nome já diz, coloca no centro da educação não a questão do conhecimento, não a socialização do conhecimento, mas o que eles chamam a construção de competências, a formação de competências. Ora, essa construção e essa formação de competências, isso é uma visão de educação que atende a uma lógica essencialmente mercadológica, ou seja, entende-se que a formação dos indivíduos é formar as pessoas para o mercado, é formar as pessoas para elas se adaptarem a uma sociedade comandada pela lógica de mercado. E isso não é de estranhar, isso não é de causar qualquer surpresa, considerando-se que a visão de sociedade que se tornou um verdadeiro senso comum, ou seja, penetrou na mente de quase todas as pessoas, a visão de sociedade que se difundiu amplamente no nosso país, ao menos desde a década de 1990, é o neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele vê a sociedade como um grande organismo que se desenvolve espontaneamente, e essa evolução espontânea desse grande organismo social, segundo o neoliberalismo, seria movida por uma força essencial que se chama mercado. Então, uma sociedade livre, uma sociedade que se desenvolve, seria essencialmente uma sociedade dirigida pelas forças de mercado. Daí que os neoliberais defendem a supressão de qualquer tipo de legislação, qualquer tipo de organização institucional, qualquer tipo de mobilização social coletiva
que possa se apresentar como algum tipo de obstáculo aos interesses do mercado. Ou seja, o neoliberalismo entende que nós devemos entregar os rumos da sociedade nas mãos desse ser misterioso chamado mercado, que nada mais é, nós bem sabemos, do que a economia capitalista e o atendimento, né, aos interesses da classe dominante nessa relação econômica, né, que é a classe que detém a propriedade dos meios de produção. Então, é uma sociedade que funciona, essa sociedade pautada na lógica de mercado, é uma sociedade que funciona para atender aos interesses, na verdade, dos poderosos econômicos, das elites econômicas desse mundo. Elites que concentram cada vez mais a riqueza em poucas mãos. A chamada concentração de riqueza, concentração de renda, enquanto a maior parte da humanidade, cada vez mais, tem que sobreviver com condições bastante restritas. Pois bem, o neoliberalismo afirma que tentar mudar essa sociedade, tentar transformá-la, tentar construir um outro tipo de sociedade que não seria comandada pela lógica de mercado, que não seria, então, a sociedade da liberdade para o capital, isso seria um desastre, afirmam os neoliberais, por uma razão que é a seguinte: eles afirmam que a mente humana não tem capacidade de compreender como a sociedade evolui. A mente humana não tem capacidade de compreender como o mercado, como a economia se movimenta. O máximo que nós conseguimos entender, afirmam eles, são as ações econômicas localizadas, ou seja, os empreendimentos, as ações de companhias, de empresas, de indivíduos, entre aspas, empreendedores. Então, o máximo que nós conheceríamos seria no que diz respeito àquilo que está próximo ao nosso campo de ação. Mas nós não teríamos condições de entender a totalidade social. A totalidade social seria inacessível à mente humana, inacessível ao conhecimento. Daí que o melhor a fazer é deixar, então, o mercado totalmente livre e confiar que essa liberdade para o mercado assegurará o desenvolvimento, a evolução da sociedade, o aperfeiçoamento das instituições e a melhoria, né, das condições de vida das pessoas. Não é isso que temos visto. Muito pelo contrário. Analisem, por exemplo, o que está acontecendo agora no mundo nessa situação de pandemia. As políticas econômicas neoliberais estão sendo um total fracasso no enfrentamento da situação da pandemia. Qualquer ação minimamente eficaz do ponto de vista de enfrentamento da pandemia, de enfrentamento da pobreza que está aumentando em razão das condições econômicas adversas geradas pela pandemia, qualquer enfrentamento nesse sentido exige medidas sociais e econômicas que vão na direção oposta a toda a visão neoliberal. Exigem medidas de distribuição de renda, exigem medidas de enfrentamento do fato de que os multibilionários, nesse momento, têm que pôr a mão no bolso, têm que pagar impostos para que os estados possam socorrer as pessoas que estão sendo lançadas em condições de grande miséria nessa situação da pandemia. Diga-se de passagem que já vinha acontecendo desde a crise econômica de 2008 e que agora se acentuou ainda mais. Então,
essa visão de mundo, que é o neoliberalismo, que respalda pedagogias como as pedagogias das competências, que não valorizam o conhecimento e que ficam valorizando as competências, valorizam que o aluno aprenda a aprender, aprenda por si mesmo, aprenda com a internet, aprenda com o celular, aprenda com os computadores. Essas pedagogias são pedagogias que estão em sintonia com essa visão de mundo neoliberal. São pedagogias que não valorizam o processo de socialização do conhecimento nas suas formas mais ricas, mais complexas, mais desenvolvidas. Socialização essa que é necessária para quê? Para que todos nós possamos compreender a vida, compreender a sociedade, compreender as relações entre sociedade e natureza de uma forma mais profunda, indo além das aparências, indo além daquele imediato, daquele pragmatismo imediato do nosso cotidiano, e compreendendo as contradições que movem a realidade. Porque a realidade social como a natural, a realidade ela não é uma coisa estática, ela é constituída de processos em movimento. A realidade está em permanente movimento. E esse movimento da realidade é produzido por contradições, no sentido de lutas entre forças opostas. E é preciso compreender essas contradições. E para compreendermos essas contradições, nós precisamos de conceitos, nós precisamos de teorias, nós precisamos de conhecimentos que nos permitam enxergar aquilo que não é visível a olho nu, aquilo que nós não ouvimos, perceber aquilo que nós não ouvimos, perceber aquilo que o nosso olfato não capta, ou seja, perceber além dos nossos sentidos, compreender a realidade em toda a sua dinamicidade, ou seja, quanto ela é dinâmica, o quanto ela é complexa, e compreendê-la nos seus processos essenciais. Desenvolver uma perspectiva de totalidade. Perspectiva essa que permita com que nós situemos o momento histórico que estamos vivendo numa perspectiva mais ampla da história. Que possamos situar a vida de cada um de nós, como pessoas, numa perspectiva mais ampla da classe social a qual nós pertencemos, e situar isso numa perspectiva mais ampla dos embates entre as classes sociais que acontecem na sociedade contemporânea. Enfim, entender o mundo no qual nós vivemos, entender o mundo do qual nós fazemos parte. Talvez alguém possa, a essa altura da minha fala, pensar, mas o que isso tem a ver com educação infantil? Nós estamos aqui para falar de currículo de educação infantil. Sim, exatamente. E tem tudo a ver com o currículo de educação infantil. Porque a educação infantil se justifica exatamente como o início desse processo que nós esperamos que caminhe em direção a formar pessoas que se tornem efetivamente sujeitos da sua vida, que sejam capazes de tomar em suas mãos os rumos de sua vida, de construir socialmente, por meio das suas atividades, um sentido para a sua vida, e fazer isso tanto como indivíduos, como integrantes de coletivos, integrantes de movimentos sociais mais amplos, indivíduos que se posicionem como sujeitos perante os processos que estão acontecendo na realidade brasileira. Nós esperamos que as crianças de hoje, daqui a alguns anos, estejam
construindo uma realidade brasileira, espero eu, muito diferente da que nós estamos vivendo agora. Muito diferente de uma realidade na qual, nos últimos anos, cresceu de maneira absolutamente destruidora esse fenômeno que eu tenho chamado de obscurantismo beligerante. O obscurantismo, né, a palavra obscurantismo significa uma posição que é política, que é ideológica, uma posição contrária à produção e difusão do conhecimento. O obscurantismo, essa imagem de obscurantismo, ou seja, de escuridão, né, é exatamente a imagem oposta à ideia das luzes do conhecimento. O conhecimento iluminando nossa capacidade de compreender o mundo, pois o que o obscurantismo quer é o oposto. Não é por acaso que o obscurantismo, bom, o obscurantismo não é um fenômeno recente, né? Ele é um fenômeno já antigo na história da humanidade. Basta lembrar, por exemplo, as fogueiras da Inquisição, né, que mataram pessoas, porque essas pessoas defendiam ideias, concepções de mundo que se opunham àqueles que eram os dominantes na sociedade da época. Por exemplo, mataram pessoas que afirmaram que o mundo, né, a Terra não é o centro do universo, e quando não mataram, como foi o caso do Galileu Galilei, que não foi morto, mas ele foi obrigado a dizer que, bom, essa visão científica é mais assim, no sentido dos cientistas fazerem seus cálculos, né, mas não é algo que realmente entre em conflito com a ideia de que o ser humano estaria no centro do universo, enfim. Ele teve que desdizer aquilo que havia dito. Ele teve que se humilhar perante a Inquisição para continuar vivo, para poder continuar produzindo, continuar realizando, ao menos em parte, o seu trabalho. Então, a Inquisição já foi uma forma violentíssima de obscurantismo. E nós, ao longo da história, né, tivemos o obscurantismo em muitos momentos, e em muitos momentos da história brasileira. Né? Nós tivemos a difusão de visões de mundo obscurantistas. E, atualmente, esse fenômeno é muito forte. Ele não é forte só no Brasil, né? Ele é forte em vários países do mundo. Veja-se nos Estados Unidos, né, o Donald Trump, que é uma espécie de líder mundial dos obscurantistas, né, e aqui no nosso país nós temos os representantes do obscurantismo, né, que venceram a eleição de 2018, infelizmente, e pior do que isso, nós temos o obscurantismo largamente difundido entre setores da população brasileira, que inclusive agora nessa situação de pandemia, negam que a pandemia seja, que esse vírus, que a doença seja séria, negam a gravidade, mesmo já tendo atingido 180 mil mortos nesse país. Esse triste número de 180 mil mortos com essa pandemia. As pessoas ainda resistem a admitir que essa é uma doença grave, esse vírus é sério, e que as medidas de combate à disseminação do vírus deveriam ter sido tomadas com muita antecedência, e que se perdeu muito tempo acreditando-se em fake news, em mentiras sobre o vírus, sobre vacina, sobre um monte de coisas. Isso é obscurantismo. E ele é beligerante porque ele é agressivo, porque ele lida com a vida humana e com a sociedade
como se nós estivéssemos num estado de permanente beligerância, ou seja, de guerra permanente. Então, a sociedade é vista como um estado de guerra permanente. Ora, recentemente não foi aprovada a isenção de impostos para a importação de armas de fogo? Isso é a demonstração mais clara do quão beligerante é essa visão de mundo, mas não só na defesa das armas de fogo, nas atitudes, né, na internet, na difamação de pessoas, no ataque a cientistas, no ataque a jornalistas, no ataque a professores, a perseguição de professores que são acusados de doutrinadores esquerdistas, quando o que eles estão fazendo é ensinar literatura, ensinar história, ensinar geografia, ensinar ciências, ensinar matemática, língua portuguesa, e são acusados de doutrinadores esquerdistas que estariam pervertendo a mente das novas gerações. Então, nesse momento em que vivemos essa triste realidade em nosso país, é muito importante que nós nos posicionemos claramente em defesa do conhecimento, claramente em defesa das ciências. O Donald Trump, por exemplo, fala que não existe aquecimento global. O nosso presidente da República fala que não está havendo destruição, desmatamento da Amazônia, que não está havendo destruição ambiental em nosso país. Então, nega-se aquilo que as pesquisas, que as investigações com base científica mostram de maneira irrefutável. Mas aí vem as fake news. E essa ideia de fake news, ou seja, de notícias falsas, ou seja, mentiras, porque notícias falsas são mentiras, né? Então, essa difusão de mentiras, ela parte de uma estratégia, né? A estratégia de que você bombardeia as pessoas com mentiras e elas acabam aceitando, elas acabam concordando. E, inclusive, outro dia eu estava assistindo a um debate sobre como combater as fake news, e a minha posição em relação a isso é de que o combate às fake news só pode ser feito por meio da educação. Nós precisamos de educação escolar que eleve o nível cultural de toda a população. Porque sem essa elevação do nível cultural, as fake news continuarão a proliferar. Porque as pessoas recebem essas mentiras e não estão preparadas, em termos de conhecimentos, em termos de forma de pensar o mundo, a vida, a sociedade, não estão preparadas para desconfiar de que são mentiras. Porque às vezes, de fato, a gente não sabe. Às vezes, será que isso é verdade? Será que não é? Mas pelo menos desconfiar e buscar fontes fidedignas, confiáveis, buscar ver o que os cientistas estão falando, buscar ver o que jornalistas sérios estão apurando, buscar ver o que professores respeitados, que são estudiosos de um determinado tema, estão falando sobre aquilo, procurar ver o que está na realidade de fato da vida das pessoas, porque as fake news negam, inclusive, aquilo que é realidade na vida das pessoas, e as pessoas não percebem. São mentiras tão escandalosas, que até os elementos do cotidiano das pessoas colocam em xeque essas mentiras. Mas as pessoas estão tão hipnotizadas pelas fake news, e aí o smartphone, o celular, tem um fator que não é pequeno nisso, nessa sedução das fake news sobre as pessoas. Elas são tão seduzidas, tão hipnotizadas, que elas não percebem que a sua própria vivência, as suas experiências seriam suficientes para pelo menos desconfiar que aquilo é mentira.
né? Então, nós estamos vivendo num momento terrível para o país e para a humanidade. E se a gente não combater o obscurantismo beligerante, e se a gente também não combater o neoliberalismo, que procura se apresentar como a única possibilidade de visão de mundo, de política econômica, de visão de sociedade, né? Se nós não combatermos o neoliberalismo e o obscurantismo, a nossa sociedade caminhará para o caos e para a destruição das condições ambientais necessárias à vida neste planeta. E para fazer esse combate, nós precisamos formar as novas gerações. Precisamos começar a educar desde as crianças, para elas valorizarem o conhecimento, para elas desenvolverem formas de pensar o mundo que não sejam dominadas pela doutrinação neoliberal e que não sejam dominadas pelo obscurantismo beligerante. Fala-se, só para falar da doutrinação neoliberal, uma das coisas que a doutrinação neoliberal faz com as pessoas é colocar na cabeça das pessoas que não existe outra sociedade possível, só existe o capitalismo, não existe outro mundo possível. Sempre será assim. Ao mesmo tempo, fala-se muito que as pessoas deveriam desenvolver criatividade desde a infância, que a educação escolar deveria formar, né, desde a infância, formar, desenvolver e incentivar a criatividade, a curiosidade, a inovação. Só que o que eles não dizem é que não é criatividade para tudo. É criatividade só para o indivíduo aprender a resolver problemas que surjam lá no trabalho que ele esteja realizando. Problemas que ele resolva e, com isso, otimize a produção e gere mais lucro para a empresa. Mas não é criatividade, por exemplo, para ele parar e pensar no seguinte: será que a sociedade poderia ser diferente do que é? Será que nós poderíamos construir uma outra sociedade, uma outra forma de relacionamento humano, uma outra forma de organização da produção material e intelectual da humanidade? Será que a vida poderia ser diferente? Será que a vida humana sempre terá que ser do jeito que ela é? Será que ela sempre foi assim? Então, saber pensar, questionar a possibilidade de futuros nos quais a gente construa uma sociedade diferente dessa que nós vivemos. Mas não de maneira fantasiosa, ingênua, mas de maneira fundamentada em conhecimento, conhecimento sólido, que começa a se formar desde a infância, com a educação infantil, e que deve se enriquecendo, se fortalecendo, se consolidando, até que a pessoa conclua o ensino médio, que a pessoa vá para o ensino superior, que a pessoa vá para as suas atividades de trabalho, mas engajada numa visão crítica da sociedade, numa visão de quem espera, que é as crianças, que hoje estão na educação infantil, daqui a alguns anos, sejam adultos que estejam construindo uma sociedade e um mundo melhor do que este que estamos deixando para elas. Agora passo a palavra, então, à professora Lígia. Obrigada, Newton.